Bom dia! Olha a gente aqui de novo no SKJ no café, né? E acho que assim é tão saboroso esse momento que eu já fico torcendo para chegar. Eu adoro a ideia de poder partilhar um momento, né? De ficar juntos, conversar um pouco. Já que a vida é tão corrida, né? O dia, quando pega o pique, vai muito rápido. E assim, mesmo com essa mistura de sons e de barulhinhos da cidade grande, a gente consegue conversar, a gente consegue ter esse minutinho para parar e conversar um pouco. Então, assim, é um super prazer, né? Acordei hoje pensando nisso. Meu bem, você me dá água na boca, né? Um pouco de Rita, café da água na boca. E seguindo a linha dessa questão de ter sempre uma perguntinha para animar o café, e ainda na trilha das viagens, porque eu acho que são memórias que estão retornando e está tão bom revisitar isso, que hoje também vai ser uma historinha, uma perguntinha nova, de uma viagem nova, e que eu espero que vocês se divirtam. Eu nem vou marcar muito a viagem no tempo, mas foi agora nos anos 2000, porque eu tive umas reflexões interessantes sobre o tempo. Essa coisa também da gente marcar o tempo, se foi exatamente em 2002, 2003, 2004 ou não, não vai fazer tanta diferença se a gente pensar que o momento presente, que é o que a gente quer no café, esse que a gente combinou de inspirar e expirar para nos sentirmos aqui, esse momento já captura qualquer tempo anterior, não é isso? Então, assim, essa sensação de que 2000, 2001 ou 2002 já está integrado na gente, por isso é o momento, é uma sensação que pode ser uma resposta se a gente se perde um pouco no tempo. Ou seja, a gente já carrega o tempo integral na gente o tempo inteiro e todo momento. E nesse momento do café, essa história que eu vou capturar na memória, ela vai ter uma intensidade do presente, porque já é parte da gente. E no momento que eu conto, nunca me pertenceu, né? E no momento que eu conto, esse partilhar significa que todas as histórias são coletivas. E, assim, seguindo dessa maneira, eu vou capturar essa passagem de Jair numa dessas viagens. E a perguntinha de hoje é: o que aconteceu de tão incomum na sua viagem para o México? Repare, eu tinha falado que minhas viagens costumavam ser Estados Unidos, New York, Europa, um tempo, mas no meio dessas histórias todas teve outras, né, como essa que eu vou falar hoje do México, algumas de América do Sul, muitas no Brasil. E essa do México retornou, e a gente também nem sempre sabe por que algumas gavetas abrem mais rápido que outras. E nessa questão de busca de reconexão com memórias, apareceu no café de hoje essa memória do México. E a história é o seguinte, né? Claro, foi Salvador, São Paulo, porque não tinha voo direto. Eu acho que foi Panam, algo desse tipo, um nome parecido com esse. E a gente fez São Paulo, Panamá, México City. A história toda também começa em Salvador. Eu lembro que era uma passagem que tinha a impressão do ticket e tal. E aquela amiga alemã que eu tinha contado da minha primeira viagem para a Alemanha, ela estava em Salvador. E nessa viagem, eu resolvi de última hora, o Jair tem umas decisões assim rápidas às vezes, ele resolveu passar o Réveillon na Cidade do México. Parece exótico, mas era assim, algo que eu queria fazer, era possível fazer. E fui fazer isso, comprei passagem e funcionou e fui lá.
Então começa tudo em Salvador. E no dia da viagem, essa amiga alemã que estava comigo, a gente resolve fazer uma despedida na praia de Salvador, né? Numa daquelas praias afastadas. E a gente vai. Estela Maris, para ser mais específico. A gente chega na praia e o barato todo é que eu tinha preparado a documentação da viagem, inclusive o passaporte estava em minhas mãos daquele dia. E nessa saída para a praia, essa pessoa tinha um bugre na época e a gente foi de bugre para esta praia, sentamos um pouco e aí vem aquele, só para curtir um pouco a despedida da viagem do México. Eu sei o que aconteceu. Um daqueles meninos que vem vender amendoim, numa rapidez impressionante que a gente nem sabe como, eu estava com uma pequena bolsa, a minha bolsa desaparece. Dentro dessa bolsa, eu não sei como tudo aconteceu tão rápido, que já se sabia dessas histórias que alguns se aproximavam para fazer pequenos furtos. A minha bolsa some, mas só que eu percebi muito rápido, porque quando eu coloquei a mão que não vi a bolsa, eu entrei em pânico, porque já tinha muita gente na praia, e eu fiz, gente, minha bolsa sumiu, e aí ninguém viu, ninguém veio, alguém me diz que aquele menino que está lá correndo, ele pegou tua bolsa aí. E aí eu começo a gritar e ele se volta em direção a um condomínio, ele vai parar nesse condomínio. Para resumir a ópera, junta-se pessoas e tal, tudo é recuperado e eu consigo viajar para o México. Mas o interessante da viagem para o México, que era assim, tipo, eu chegaria exatamente na véspera, né, do Réveillon, que seria 30. Também um café no meio do caminho para dar mais ânimo. E aí, menino, nessa viagem, eu tô no caminho, São Paulo, Panama City, México. Quando a gente está chegando no México, o que acontece? Que parece absurdo, mas acontece. Faltou energia, por alguma razão, nas pistas do Aeroporto Internacional do México. Isso eu só soube depois que o avião ficou um tempão rodando sem pousar, já com o tempo de chegada, depois de muitas horas de voo. E aí não havia mais como esconder de quem estava dentro do avião. Eles informam que era um problema técnico no Aeroporto Internacional do México, por essa falta de energia nas pistas, e eles não tinham gerador, que parece absurdo, né? Depois eu fiquei pensando, como o Aeroporto Internacional falta energia, eles não conseguem reacender. Enfim, aconteceu isso. E aí o piloto diz o seguinte, olha, por uma questão de segurança, depois que a gente já tinha ficado aqueles 10 minutos que parecem um dia, né, quando fica rodando sem parar no ar, o piloto avisa que teriam que desviar a rota para Guadalajara, por uma questão de segurança, por uma questão de combustível, inclusive, claro. E aí esse desvio é feito e a viagem do ponto que a gente estava até Guadalajara, eu imagino que é em torno de 3 horas, coisa do tipo. A gente chega em Guadalajara e o avião pousa. Eu estou achando, como todo mundo que estava no avião, que a gente sairia do avião, né, depois de tantas horas de voo. E aí não rola isso, a gente fica em solo, numa fila para abastecer, mais ou menos 6 ou 7 horas, esperando o nosso momento, a nossa posição para abastecer nessa fila. Ainda bem que era no chão. E aí foi divertido, um pouco cansativo, mas divertido, porque tinha uma pessoa interessante do meu lado que a gente ficou conversando. A única situação que eles abriram o avião em solo, em Guadalajara, foi uma pessoa que passou mal e médicos que existiam nesse voo, felizmente, não deram conta desse problema. Eles abriram para socorrer esse homem. Isso foi essa solução, esse momento de abertura do avião em solo em Guadalajara. Passa o tempo, o avião abastece, a gente retorna para o México. Chega em tempo do Réveillon, obviamente, e aí no dia 31 à noite, que é um momento interessante, eu estava numa praça Zócalo, que eu acho que é uma das praças urbanas, uma das maiores do mundo, onde eles têm uma catedral, tem algumas ruínas da antiguidade, do tempo lá dos astecas, tudo.
E eu estava exatamente hospedado nessa praça, no Zócalo. Na noite do Réveillon, o engraçado é que tem uma coisa interessante, porque era verão deles, mas acontecia o seguinte: o dia era quente e a noite era um gelo. O México tinha uma coisa interessante assim de manter um dia quente e noite gelada. Hoje eu estou intercalando com o cafezinho, né? O que acontece nesse dia do Réveillon que eu acho que é interessante trazer isso para vocês? Acho que é divertido. Eu tô lá, né? E brasileiro de Salvador, adora dançar. Já estava rolando som, músicas. E a praça super lotada, super lotada. Mas dava para se mexer um pouco e tal. E tinha umas bandas trocando, eu dançando. E aí eu percebi nessa história que assim, quase ninguém dançava, as pessoas não dançavam. Não é da cultura deles, e tinha acontecido alguns momentos não muito confortáveis, políticos, agressivos naquele período. As pessoas estavam um pouco assustadas com algumas questões que tinham acontecido muito recente, inclusive de violência em praças. Que eu não entro em detalhe, mas é interessante para quem se interessar pela história do México, pela questão política, para dar uma olhadinha, porque é bem interessante também. Agora, lá na praça, na noite de Réveillon, o toque de magia comigo, que sempre quando estou viajando fico com a janela aberta para o inesperado, para o que salta, para o que sai um pouco daqui, o convidado especial dessa noite era Jair. Era um cantor mexicano que já foi uma surpresa. Eles anunciam a principal atração. Era um cantor muito conhecido no México, meio rock, uma pegada no rock. E ele era desses que eram contratados da TV Azteca. Isso eles anunciaram dessa forma. E o interessante é que, apesar da praça lotada, eu conseguia me mexer e tal. E eu fiquei observando, porque era o momento dessa chegada desse cantor de nome Jair, e uma super segurança, como é com esses astros, né? A gente, mesmo de longe na praça, percebia toda a movimentação da chegada dele no palco. E a magia da minha relação com esse Jair no palco foi que a música dele era interessante e tal. Eu começo a dançar e aí uns meninos se aproximam de mim, porque muito meninos assim, sei lá, de 15, 13, 12 e umas meninas. E aí todo o movimento que eles faziam, eles acompanhavam. Eles assim meio que eu era o caminho para que eles dançassem também. Eu fiquei meio que fazendo a coreografia e eles repetindo. Foi interessante. E era como se a gente fosse uma gota no oceano, porque todo o resto estava assistindo parado, alguns usando os periscópios, que é uma espécie de lupa que eles usam por causa da altura deles. Então, por exemplo, quem estava atrás de mim, que eu impedia a visão do palco, ele com esse periscópio passa da minha cabeça e ele assiste o show através dessa pequena lupa, que era algo bem interessante tecnologicamente, que eu nunca tinha visto, e de uma simplicidade, de uma criatividade, de uma generosidade entre todos. Na medida que tem alguém mais alto na minha frente, eu criei um pequeno equipamento que passa sobre a cabeça dessa pessoa mais alta e eu consigo ver o que está na frente. Achei de uma profunda generosidade. Eu acho que quando alguém inventa algo que conecta as pessoas e que respeita o direito dos outros, é muito justo, né? É muito doce, generoso, humano. Então, tudo isso estava acontecendo. Compartilhando com vocês hoje mais um tempo desses goles do café. E rola isso, eu conectado com essa coincidência do astro do rock se chamar Jair, eu dançando e essa galerinha fazendo um pouco de coreografia comigo. E aí rola a festa e tal, e eu depois vou dormir feliz. O que eu acho que tem de bem legal nessa história é que, mais uma vez,
é lógico que eu salto aqui um monte de detalhes que são vivências que vocês imaginam, né? Dança, drinks, paqueras, tudo que uma pessoa em viagem de férias, numa cidade nova, vivencia. Mas o meu recorte passa por essas vivências que mais me divertiram e que eu achei que tinha um conteúdo além-mar, um conteúdo que não era tão simples, tão palpável, porque em mim mexia de uma forma muito agradável, muito divertida. Eu realmente... tá. Uma coisa interessante que eu também resgato agora da minha sensação era que estar famoso no palco, amarrado por aquelas questões todas das proteções, das seguranças e tal, tinha um paradoxo tão doido ali, porque era assim, o Jair que está lá cantando para essa praça inteira e o Jair que dança livre, anonimamente, com essas crianças incríveis. Junto a tudo isso, tudo se diluía e era uma coisa só. Então não faria tanta diferença se era o Jair do palco, o Jair anônimo e aquelas pessoas todas. Era uma unidade, às vezes, que a gente sente que essa fragmentação tanto faz. Porque o que você carrega, e que é o que eu acho que eu carreguei dali, não foi isoladamente o prazer de dançar e partilhar com aqueles jovens e o prazer de assistir o show. Era uma sensação de comunhão, de comunidade, que é natural, inclusive, de toda a praça. Quando aquelas pessoas todas se reúnem, né? E eu registro, assim, como uma experiência incrível dessa viagem que eu quero partilhar com vocês, é que o México é tão carregado de cultura e de informações e de um povo especialmente interessante por toda a história deles, que eu também, por ter um pé na tribo, eu acho que naquela praça, você sabe esses arrepios de que você já conhece, de que eu já estive aqui? Então, durante o meu dançar, era também lá com os astecas, sabe? Era essas sensações da frequência, do coração e tal. E que teve prosseguimentos nos outros dias, porque naquela praça, especificamente, sempre aconteciam shows folclóricos, onde os grupos originários, indígenas, traziam não só os elementos culturais, como a música as manifestações típicas de praça, onde eles apresentam, claro, para o turista, mas ao mesmo tempo com uma riqueza de informações que lhe conecta com essa dimensão de um tempo que já é nosso, que já é agora, mas que eles fazem você se perceber integrado nesse círculo, né, do tempo. É isso, né? Eu acho que pertinho lá da Nova York, que eu disse que vou tanto, eu também estive lá na Cidade do México, que eu recomendo. É uma experiência de mais. A gastronomia, uau! Né? Deliciosas pimentas, os tapas lá que a gente sai para tomar os drinks e participar daquela cultura. Eu que adoro pimentas, então foi maravilhoso. Foi a memória que eu trouxe hoje, achei que era legal, porque estava guardado comigo, né? Pouca gente sabe disso. Essa experiência do café está me permitindo não só ir lá na gaveta que aflora, mas também validar esse insight que eu tive, que os insights aparecem a partir de leituras do que você ouve e da própria história que já vem com a gente, né? Então, o insight de que essa fragmentação do tempo, ela pode, uma possibilidade, uma tese possível de ser validada é que quando a gente inspira e expira e traz o momento de agora, para agora mesmo, a gente sente que está aqui, que diferença faz o passado, ou o presente, ou o futuro nessa questão de linha? A gente tem tudo agora, porque nós somos exatamente
a representação do que passamos, do que vivemos e tal. E não ficou lá, porque a gente está indo e quando a gente já vai, a mala vai junto, a bagagem vai junto. Reconectar, como eu fiz agora com a memória pontual lá no Zócalo, no México, é apenas para saborear o café. Nós somos tudo isso. Não há como fugir desse sentido integral. Nós somos o todo, né? Então, gostaram desse café de hoje? Espero que sim. Para mim é sempre, sempre, sempre saboroso. Amo conversar na manhã com gente que é do coração. E são todos vocês do meu coração. Grande, grande beijo. Maravilhoso dia. Aqui está um friozinho gostoso. Eu tenho algumas coisinhas para fazer, pós-café, agora eu já me sinto mais animado, né? E desejar de novo um dia especial. Aproveitem. Carpe diem. Grande, grande beijo.